temos que compreender é chegar para nós todos os dias e falar: olha, você não vai conseguir. A função dele é chegar todos os dias para nós e falar: olha, você não tem condição. O seu quadro não vai mudar, a sua família não vai mudar, os seus filhos não vai mudar, o seu casamento não vai mudar, o seu ministério não vai mudar. Mas do outro lado tem o Senhor te dizendo que você vai conseguir, que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E nessa hora nós olhamos para a nossa condição e nós esquecemos de olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Quantos jovens perdendo a graça no meio da caminhada? Quantos jovens abandonando o ministério no meio da caminhada? Quantos jovens deixando de lado, ou então deixando para fazer somente na igreja? Eu conversava com meu sogro esses dias de manhãzinha, estava cortando uma aranha e conversando com ele, e perguntei para ele: o que é adoração? E nós começamos a conversar, e eu falei para ele: o que é adoração? E eu pergunto para a igreja hoje: você tem adorado o Senhor? E se você tem adorado o Senhor, o que é adoração para você, meu querido? Às vezes nós achamos que adoração é quando nós chegamos na igreja e louvamos. Nós achamos que adoração é quando nós chegamos na igreja e ajoelhamos. Nós achamos que adoração é quando nós devolvemos o dízimo. Nós achamos que adoração é quando nós ofertamos. E Satanás muitas vezes chega para nós e fala: você pode passar o seu dia mais tranquilo, deixa para você adorar o Senhor na igreja, deixa para você ser diferente na igreja, deixa para você buscar o Senhor na igreja, deixa para você ajoelhar na igreja, passa o seu dia mais tranquilo. E muitas vezes nós fazemos isso, e essas coisas não é adoração. Quando nós chegamos na igreja, quando nós prostramos o nosso joelho no chão, ou quando dizimamos, ou quando nós ofertamos, ou quando nós buscamos o Senhor na igreja, essa não é um tipo de adoração. A verdadeira adoração é o do nosso dia. Quando nós chegamos aqui, nós estamos colocando diante do Senhor aquilo que nós vivemos, nós estamos externando para Deus como é a nossa vida, como é a nossa caminhada. Porque se nós passamos o nosso dia afastado do Senhor, se nós passamos o nosso dia longe do Senhor, não sendo diferente, e quando nós chegamos na casa do Senhor, nós ajoelhamos, nós prostramos e nós oramos ao Senhor, mas quando nós saímos daqui, nós voltamos para o lugar onde nós estávamos e fazendo as mesmas coisas, isso não é adoração. Isso não é adoração. E nessa noite eu te convido para adorar o Senhor. Nessa noite eu te convido para buscar o Senhor, para chegar diante do Senhor e apresentar a sua vida, para chegar diante do Senhor e falar: Senhor, olha como eu estou vivendo, olha como está a minha casa, olha como está a minha família, ao comando do meu coração. Senhor, eu necessito do Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu não consigo caminhar sem o Senhor, eu não consigo viver sem o Senhor, eu não consigo marchar sem o Senhor, porque eu necessito da Tua presença. Eu preciso de ser renovado, eu preciso ser diferente. E nós vamos caminhando, e no meio da caminhada nós vamos abandonando algumas coisas, nós vamos deixando o nosso ministério de lado. E na maioria das vezes nós deixamos o nosso ministério de lado por causa de pessoas. Na maioria das vezes nós deixamos o nosso ministério de lado por causa de acontecimentos. A maioria das vezes nós paramos por causa de alguns embaraços que vão chegando até nós e vão entrelaçando a nossa vida, o nosso dia a dia.